Olá pessoal, eu sou a professora Ludmila Cruzoé e estou aqui com vocês juntamente com o curso Solução Preparatório para nós trabalharmos com a grande vilã das provas de concursos públicos. É isso aí, galera, eu estou falando dela, estou falando da redação, estou falando da prova aberta, da prova discursiva. Confessa aí pra mim, quem não tem medo da redação? A redação, gente, ela é considerada uma grande vilã porque ela é, sem dúvida, um critério de desempate, ela é um grande diferencial. Muitas pessoas que tiveram uma nota não tão boa na prova objetiva, mas conseguiram ter seu texto discursivo corrigido e tiveram uma boa nota no texto discursivo, na prova discursiva, essas pessoas sobem a nota e vice-versa. Pessoas que às vezes tiveram uma nota boa na objetiva, elas vão cair na classificação final porque elas tiveram uma nota ruim na redação. Então, por isso a redação é considerada a grande vilã nesse sentido. Mas jamais se esqueçam de que para chegar a essa etapa da redação, tem que perpassar por todo um caminho positivo, um caminho de notas boas, de resultados bons ali na prova objetiva, né? Então, lembrem-se sempre de que os concursos públicos não corrigem redação de todos os candidatos, apenas aqueles candidatos que tiveram o mínimo exigido ali pelo edital. Cada edital vai dizer a nota de corte, né? Se o mínimo vai ser de 50% da nota global, se o mínimo vai ser de 50% de cada conteúdo, ou se o mínimo é não zerar nenhum conteúdo, enfim, isso vai variar de edital para edital, mas de qualquer maneira, não se esqueçam, a redação é importantíssima, precisamos sim valorizar a redação, ela é o grande diferencial, mas também não adianta o aluno se preparar só para a redação, né? E pensar assim, não, eu vou garantir a redação porque todos os professores falam que é o diferencial. Se a minha redação nem for corrigida, não vai adiantar nada. Então tem que se preparar para as provas objetivas, são aquelas provas de múltipla escolha, também chamadas de provas fechadas, de provas de marcar, e aí como resultado, como consequência de um bom resultado na prova objetiva, aí vem então a prova discursiva, a prova aberta, a prova de redação. Vamos lá, galera, o nome já diz, a prova de redação. Então, redigir significa escrever. É uma prova em que eu vou fazer manuscrita, então a galera que está aí hoje em dia acostumada só ao uso da tecnologia, ao uso do computador, e às vezes fala assim, ai, quando eu pego uma caneta para escrever parece que não sai. Isso não pode acontecer, não é, gente? Os concursos públicos e os vestibulares no Brasil afora, né, em todos os estados e regiões brasileiras, nós temos o uso da redação como prova manuscrita. Então tem que dominar a tecnologia da caneta, acreditem, caneta é uma tecnologia. Imaginem lá nos primórdios da civilização, onde não existia caneta. Quando a caneta foi criada, é uma tecnologia, sair daquela coisa de pegar a pena, usar ali a tinta, então tecnologia também é a caneta. Então tem que dominar esse recurso. Lembrando que os editais também direcionam o candidato se eles deverão redigir com caneta azul ou preta, ou se eles terão que redigir exclusivamente com a caneta preta. A minha dica para os alunos sempre é, treina logo com a caneta preta. Eu nunca vi, não estou dizendo que não vai existir, mas eu nunca vi edital algum que obrigue o candidato a redigir com caneta exclusivamente azul. Justamente porque a tinta azul, a tonalidade azul varia demais, né, gente? A gente tem o azul turquesa, o azul bebê, o azul escuro, o azul royal, o azul que a gente brinca de azul bique. Então, para não ficar essa variação toda, acabou se padronizando, vários concursos e vários vestibulares padronizaram aí o uso da caneta tinta preta. Então, a minha sugestão para o aluno é, mesmo se você puder usar a caneta azul, treine logo com a caneta preta, porque você já fica acostumado a essa realidade, tá? Também nunca vi um concurso, um edital recente que exija o uso do lápis. Já existiu isso no Brasil, tivemos contextos anteriores, inclusive na Federal de Minas Gerais, na UFMG. Houve uma época que os vestibulares e os concursos elaborados pelo núcleo de concursos da UFMG exigiam que o candidato fizesse uma prova discursiva a lápis, mas isso faz muito tempo. Então, na contemporaneidade, né, no mundo moderno, o que a gente fala que o mais comum é realmente o uso da caneta preta. Então já vá se acostumando a tudo isso aí, porque isso é um diferencial, o seu texto tem que ter uma legibilidade, né? A sua letra tem que ser compreensível, tem que ser legível para a banca. A banca não vai ficar lá perdendo tempo tentando decifrar o que você escreveu. Então não se preocupe com ter letra bonita. Letra bonita é um dom, é um privilégio que poucos têm. Sua obrigação não é ter a letra bonita, é ter a letra legível. Às vezes o desenho da sua letra, não, o visual não é tão assim chamativo da beleza, mas é totalmente legível, é o que está valendo, tá? Então, legibilidade é fundamental para fazermos a nossa prova discursiva. Então, vá treinando aí, usar a caneta, preferencialmente a caneta preta, para você ir acostumando com a questão da letra. Em outras aulas, nós temos um conjunto aqui de 8 aulas, em outras aulas eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão da letra, os alunos me perguntam sobre letra cursiva, letra de forma, segura as curiosidades aí, seguram as dúvidas, que eu vou falar sobre isso com mais detalhes nas próximas aulas. Nesta aula,
além de sabermos que redigir é escrever, que o texto é feito manuscrito, você tem que ter a sua legibilidade, a sua letra tem que ser legível, que geralmente é feita a caneta preta, nós vamos falar nessa aula, pessoal, de tipologias textuais. Professora, mas a prova é discursiva, ninguém vai ficar me perguntando qual é o tipo do texto dessa prova, o que significa um texto narrativo, realmente não, isso aí é foco da prova objetiva. Mas você precisa dominar as tipologias textuais para você não correr o risco, pessoal, atenção para o que eu vou dizer agora, um dos critérios de fazer com que o candidato tire 0. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, saiu a nota da redação, não estou acreditando, eu zerei, como assim eu escrevo bem? Às vezes você escreve bem, só que não adianta você escrever bem não seguindo os comandos que a prova exigiu de você. Então, se o seu texto é bem redigido, mas ele seguiu um caminho diferente do caminho que a proposta te pediu, te solicitou, te exigiu, então não vai adiantar nada. Um dos fatores responsáveis, então, pela nota 0 é quando o candidato faz o desrespeito à tipologia textual. Então, se eu não quero correr o risco de tirar 0 porque eu desrespeitei a tipologia textual, significa que eu preciso dominar as tipologias textuais. Este é, então, o foco desta nossa primeira aula. Então vamos lá, gente. Primeiro eu preciso entender que tipologia textual é diferente de gêneros textuais. Tipos textuais e gêneros textuais não são sinônimos, embora tenha tudo a ver, embora esteja totalmente interligado. É como se fosse ali na matemática um conjunto com seus subconjuntos. A tipologia é o conjunto e os gêneros são os subconjuntos. Então, dentro das tipologias textuais, nós temos os chamados gêneros textuais. Nessa aula eu vou focar nas tipologias. Existem basicamente, pessoal, 4 tipos de texto, 4 tipologias textuais. Gente, quando nós falamos em tipologia textual, tenha em mente que nós estamos falando, e lembrando que isso aqui vai ser útil também para a prova objetiva, né? Existem sim questões de interpretação de texto que exigem do candidato o reconhecimento do tipo textual. Tenha em mente que a tipologia textual está 100% interligada, associada à finalidade, ao objetivo do texto. Quando eu redijo um texto, quando eu escrevo um texto, quando eu estou produzindo um texto, eu tenho um objetivo. Qual é o meu objetivo com esse texto? Se o meu objetivo for, por exemplo, de contar algo, estamos falando da nossa primeira tipologia textual, que se chama narração. Então, galera, guarda aí com muito carinho. Narrar é sinônimo de contar. Então, se narrar é sinônimo de contar, o que é um texto narrativo? O que é uma narração? É aquele texto cujo foco principal é o de contar algo. Então, a nossa primeira tipologia textual é a narração. Vai ser considerado um texto narrativo quando o objetivo principal dele for o de contar algo. Isso existe até na oralidade. A oralidade é fala, em situações de bate-papo. Se alguém chega para você e fala, fiquei sabendo que você viajou para a Europa, me conta aí como foi a sua viagem. Aí você começa a contar, você começa a narrar como foi a sua viagem. Você vai dizer, eu saí do Brasil, sei lá, por exemplo, no início do verão e cheguei lá, não era verão, lá a estação era inverno, e aí eu não tinha levado roupas porque eu matei a aula de geografia, esqueci desse detalhe aí, eu tive que comprar roupas. Pronto, você está contando o que aconteceu com você na sua viagem. Isso é um texto narrativo. Então a gente faz narrativas o tempo inteiro na nossa vida. Toda vez que o seu objetivo for de contar algo, você está fazendo um texto narrativo. Dentro da tipologia textual narração, aí sim nós temos os gêneros textuais. Então, por exemplo, você pega uma historinha infantil lá, Branca de Neve. Aí você começa a ler o livrinho da Branca de Neve para uma criança. Esse texto é um texto narrativo, porque está contando a história da Branca de Neve, e o gênero textual dele é literatura infanto-juvenil, né? Você pega uma historinha lá, por exemplo, A Cigarra e a Formiga, uma fábula. A fábula é um texto narrativo, está contando uma historinha, a tipologia é narração e o gênero é fábula. Então, dentro da tipologia textual narração, existem infinitos gêneros textuais. A fábula é um gênero textual narrativo. A literatura infanto-juvenil, os livros literários que a gente lê, são então gêneros textuais pertencentes à tipologia narração. A própria notícia de jornal, notícia, ou se eu vou noticiar algo, quer dizer que eu vou contar algo. Então eu estou falando daquelas notícias imparciais. Eu sei que no Brasil nós vivemos em uma democracia, temos liberdade de expressão, inclusive a mídia tem essa liberdade de expressão. Então a mídia no Brasil, de um modo geral, não tem nada de imparcial. É muito comum que a mídia no Brasil se posicione. Eu não estou falando desse momento em que o jornal ou o telejornal traz o posicionamento da emissora ou do jornalista. Vamos pensar só na notícia. Eu chego aqui e falo, por exemplo, foi divulgado o edital do concurso da Polícia Militar do Paraná. Pronto.
eu dei uma notícia, né? Eu apenas noticiei, contei algo. Então a minha tipologia textual aqui é a narração. Se eu falo, foi divulgado o edital da Polícia Militar do Paraná, eu estou noticiando, eu estou informando, eu estou contando algo para alguém. Meu tipo textual é a narração. Agora, o gênero textual é a notícia. Então vejam, pessoal, que a tipologia textual ela é mais abrangente e ela traz em si gêneros textuais. Então a notícia é um gênero textual dentro do texto narrativo, da tipologia narração. A fábula é a mesma coisa e por aí vai. Então vejam que inúmeros são os gêneros textuais que pertencem às tipologias textuais. Mas a primeira tipologia que a gente tem que dominar é a narração, é o texto narrativo. Narrar é então sinônimo de contar. Muito importante dominar isso. Professora, mas você acha que tem possibilidade no meu concurso de eu ter que fazer um texto narrativo? Possibilidade não vou dizer que é zero, pessoal, porque só o edital é que diz o que acontece na hora da prova, o que vai acontecer na prova. Mas a possibilidade é mínima, mínima, mínima. 99,9% dos concursos públicos e dos vestibulares no Brasil solicitam do candidato textos dissertativos, mas vários candidatos tiram zero, acreditem, porque ao invés de fazer uma dissertação, fazem uma narração. Então a gente tem que dominar a narração para a gente saber, não é esse tipo de texto que eu vou fazer. Eu preciso entender o que é narração para não correr risco de achar que eu estou fazendo uma dissertação e na verdade estou diante de uma narração. Então eu vou convidar você para vir comigo à telinha. Eu vou ler um texto, gente, não se assustem com o conteúdo desse texto. É um texto do Manuel Bandeira, então, né, ele quando você tem nome, você pode escrever o texto que você quiser. Então Manuel Bandeira é um grande escritor da história da nossa literatura brasileira. Então o texto é dele, não se assustem com o teor, mas é um texto que já caiu em várias provas. O texto às vezes se repete nas provas, mas não as perguntas. Então, esse texto já caiu em várias provas, dentro das questões de múltipla escolha, da prova objetiva, e eu vou exemplificar nesse texto para vocês, então, essa ideia do texto narrativo, para vocês perceberem que ele está contando algo, tá? Então, todo mundo comigo na telinha, vamos acompanhar aí na tela. Se a letra estiver um pouco pequena, não se preocupem, porque vocês vão acompanhar pela minha voz, tá? Então, comigo na tela, vamos lá. O título do texto é Tragédia Brasileira, o autor Manuel Bandeira. Misael, funcionário da fazenda, com 63 anos de idade. Conheceu Maria Elvira na Lapa, prostituída com sífilis, dermatite nos dedos, uma aliança empenhada e os dentes em petição de miséria. Misael tirou Maria Elvira da vida, instalou-a num sobrado do Estácio, pagou médico, dentista, manicura. Dava tudo quanto ela queria. Quando Maria Elvira se apanhou de boca bonita, arranjou logo um namorado. Misael não queria escândalo. Podia dar uma surra, um tiro, uma facada. Não fez nada disso. Mudou de casa. Viveram 3 anos assim. Toda vez que Maria Elvira arranjava namorado, Misael mudava de casa. Os amantes moraram no Estácio, Rocha, Catete, Rua General Pedra, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Vila Isabel, Rua Marquês de Sapucaí, Niterói, Encantado, Rua Clepe, enfim. Outra vez no Estácio, Todos os Santos, Catumbi, Livrádio, Boca do Mato, Inválidos. Por fim, na Rua da Constituição, onde Misael, privado de sentidos e inteligência, matou-a com 6 tiros. E a polícia foi encontrá-la caída em decúbito dorsal, vestida de organdi azul. Então agora voltem aqui para mim. Pois é, né, pessoal? Um texto trágico, o título já disse, Tragédia Brasileira. Mas para vocês perceberem o que é um texto narrativo. Vejam que nesse texto nós temos alguns elementos básicos que compõem a narração. Primeiro, vocês vão observar que há personagens no texto. Quem que aparece no texto? O Misael, funcionário público, né, da Fazenda, e a Fazenda ali, então, pressupõe o Ministério da Fazenda, enfim, e a Maria Elvira, além dos possíveis amantes, né? Então, nós temos personagens. O texto narrativo, ele tem personagens. Então, na sua redação do concurso, que você tiver que fazer uma dissertação e não uma narração, cuidado para não trazer personagens para o seu texto. O seu texto não pode virar um texto que você está contando a história do Misael, da Maria Elvira, não é isso. Então, por exemplo, nós tivemos recentemente em um grande... Na verdade, foi de Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, é vestibular mais do que concurso, mas não deixa para concorrer a alguma vaga. Nós tivemos um tema de redação que foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Gente, vocês não têm noção da quantidade de pessoas, quantidade de candidatos, de vestibulandos, que tiraram nota 0 na redação, porque ao invés de fazer um texto dissertativo, fizeram um texto narrativo. O tema falava de violência contra a mulher na sociedade brasileira, e aí muita gente começou no seu texto a contar histórias de mulheres que sofreram violência.